Fala pessoal, beleza? Olha só, depois de muito tempo fazendo missões, trabalhando com missões, no meio do mato, na Amazônia, no Oriente Médio, resolvi falar. As pessoas me perguntavam, como é que era esse mundo de missões. Eu meio que não gostava muito de expor isso, mas eu vi que a necessidade de pessoas conhecerem o nosso trabalho, conhecerem um pouco do que Deus fez na minha vida, como que eu me tornei um missionário, como é que eu cheguei até aqui. Desde já, se não fosse Deus na minha vida, nada disso teria acontecido, obviamente. Então fica comigo e vamos junto. Bom, eu nasci em um lar cristão, em um berço cristão, e desde muito cedo eu já aprendi a verdade, fui ensinado dentro dos caminhos cristãos, dentro dos princípios cristãos. Meu pai era pastor, é pastor até hoje, minha mãe me ensinando desde muito pequeno a verdade. E foi aos 7 anos de idade que eu resolvi entregar a minha vida para Jesus, de uma maneira bem amazonense. Adivinha como? Dentro da rede. Aceitei Jesus dentro da rede com meu pai. Ele fez o convite, disse: meu filho, você precisa entregar sua vida para Jesus. E eu ali muito pequeno já sabia que teria que tomar essa decisão, e ali eu resolvi aceitar Jesus e entregar a minha vida para Jesus. E aí eu vivi a minha vida normalmente, como uma criança comum. Mas aos 10 anos de idade eu recebi um toque muito especial. E naquele momento eu vi que Deus tinha algo comigo. Eu não sabia, eu não entendia o que era, mas eu sentia um toque muito profundo. Comecei a chorar de uma maneira que eu não entendia. E aos 16 anos, aos trancos e barrancos, porque você sabe que a vida de um adolescente não é fácil, então tive problemas como qualquer adolescente. Todo problema que um adolescente sofre, eu também sofri, porque as pessoas às vezes pensam, missionário, nasceu na igreja, projetam uma áurea de santidade muitas vezes. Isso não existe. Somos pessoas comuns. Precisamos todos da graça de Deus. Então vivi minha vida comum até os 16 anos. Quando cheguei aos 16 anos, eu resolvi entrar em um profundo relacionamento com Deus. Entreguei minha vida completamente, todas as áreas da minha vida, e decidi conhecer a Deus. Foi quando eu tive várias experiências com Deus, no meu quarto, em oração, na igreja, retiros espirituais. Comecei a buscar Deus de uma forma intensa. E isso é uma característica muito forte nos adolescentes, a intensidade. E isso fez com que eu gerasse um compromisso com Deus, gerasse um relacionamento com Deus de uma forma muito profunda. E daí desse relacionamento nasce um chamado. Eu entendi que Deus queria que eu servisse no ministério. Eu entendi que Deus estava me chamando para algo muito maior. Eu entendi que Deus estava me chamando para um propósito maior do que eu. E eu então entrei nessa jornada. Aos 16 anos, resolvi entrar de cabeça. Só que aí, ensino médio, terminou o ensino médio, para onde eu vou? Faculdade, exército, o que eu vou fazer na minha vida? E aí, como eu entendia que eu fazia parte de um propósito, eu fui perguntar para quem? Para o dono do propósito. Deus. Orei, pedi direção de Deus e Ele me deu a direção que eu fosse aprender inglês. E eu, como qualquer brasileiro que se preze, inglês, eu odiava inglês na escola. A única coisa que você aprende na escola é o verbo to be. Não fazia muito sentido. Mesmo assim, resolvi obedecer. Meus irmãos, do nada, desce uma graça, me apaixonei pelo idioma e entrei de cabeça. Naquela época não tinha tantos vídeos como hoje no YouTube, professores online, não tinha isso, era dicionário, em modo raiz. Pegava o dicionário, sentava na frente da televisão. And now I can speak English. E hoje eu falo inglês. E aí Deus começou a me dar essa graça. E aprendi inglês, viajei para a Guiana Inglesa para aprender, morei na Guiana Inglesa durante um ano. E quando eu volto para o Brasil, eu começo a trabalhar numa empresa. Até então não estava me envolvendo muito em missões. E aí, no ano de 2013, eu sentia que não estava dentro dos propósitos de Deus ainda. Nessa época eu tinha perdido um pouco o foco, foi um momento muito difícil na minha vida. Eu senti que Deus tinha algo muito grande comigo e estava me chamando para o ministério. Percebi que Deus estava me chamando para entrar de forma integral no chamado missionário. Em 2013 eu estava trabalhando numa empresa, estava trabalhando com comércio exterior por conta do idioma, então tinha um bom cargo, tinha um bom salário. Quando Deus fala, meu irmão, Ele te dá todas as diretrizes, todos os sinais possíveis para que você possa obedecer. E aí eu entrei em um projeto que trabalhava com discipulado indígenas e ribeirinhos. Larguei tudo por um chamado e fui viver pela fé. O justo vive pela fé, não é verdade? E ali, trabalhando com indígenas e ribeirinhos, fizemos um ótimo trabalho em aldeias aqui próximos de Manaus. Tivemos o trabalho de
dar a nossa vida realmente ali para algumas famílias indígenas e discipulá-las ali todo final de semana, toda semana nós íamos, discipulávamos. E hoje, pela graça de Deus, eu fico muito feliz e que o cacique dessa tribo que a gente trabalhava já foi enviado como missionário para outra comunidade para também pregar o evangelho para a sua etnia. Eu trabalhei com vários projetos aqui no Amazonas, né? E isso desde 2013 para cá, eu venho trabalhando com organizações, como coordenador de tradução, como tradutor em várias organizações e diversos projetos fora do Brasil, né? Na Europa, treinamentos, trabalhando com muçulmanos ali no auge da guerra da Síria, tive a oportunidade de trabalhar lá. Então, irmãos, Deus me levou em vários lugares onde eu nunca imaginei chegar, tudo porque eu resolvi obedecer uma ordem, resolvi submeter a minha vida a Deus, resolvi atender a esse chamado. Então, quando você me pergunta como é ser um missionário, nossa, aí eu pergunto, você tem tempo para escutar? Porque não tem como a gente explicar tudo isso num vídeo pequeno. Mas, basicamente, esse é um pouquinho da minha história, esse é um breve resumo para você ter uma ideia de como eu entrei nesse negócio. Futuramente, eu vou estar fazendo mais vídeos de maneira mais detalhada, contando algumas experiências de viagens missionárias no Amazonas, contando algumas experiências de viagens missionárias fora do Brasil, como é que um brasileiro se sente numa outra cultura, né? A minha experiência com os refugiados, trabalhando com os muçulmanos, como é que é isso? Acompanha aí, fica comigo e vamos que vamos! Então é isso, se você gostou e quer saber mais como é a vida de um missionário em tempo integral, se inscreve no canal, acompanha aí os conteúdos que eu vou estar postando toda semana. E não esquece de também seguir nas redes sociais, beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo.